forma leve, verdadeira. E é um prazer estar com vocês mais uma quinta-feira, mais uma semana juntos. E nós estamos ainda nesse tema, falando sobre o Covid, falando sobre aquilo que passou a fazer parte do nosso dia, né? Do nosso cotidiano e como lidar com tudo isso. Então, antes de tudo, eu gostaria de aqui agradecer as pessoas que já estão aí sintonizados, já estão aí ligadíssimos com a gente na TV Gerais, que é um prazer estar com toda a nossa equipe e com você de casa, porque você de casa que faz o programa. Como é bom estar com vocês. É muito bom mesmo. Muito obrigada pela audiência de vocês. Quero mandar um abraço para minha cabeleireira Dadá, que sempre arruma meus cabelos, é com muita alegria, com muito amor que ela faz isso. Obrigada, Dadá, sempre esteve conosco, né? Todos, desde quando eu comecei o programa, um dia desse eu quero falar para vocês de todas as pessoas que já passaram pelo programa Gente de Expressão, que já há um bom tempo, né, ele acontece com a gente, e agora nós estamos há quase um mês, se não me engano, um mês, de volta com o programa. Então, mando um abraço a Dadá, aos colaboradores, para que a gente realize esse programa. Um abraço também para a Lena. Oi, Lena, sei que você está sempre aí antenada, sempre com a gente, divulgando o programa, isso é muito bom. Um abraço a todos vocês. Vou dar um abraço especial para minha mãe também. Muito obrigada pela audiência de vocês. E hoje, gente, há pedidos. Podem acreditar, muitos pedidos, porque o primeiro programa que a gente fez do Gente de Expressão, nós começamos com a volta dele, nós voltamos ao ar com o programa com a presença do Dr. Joaquim. E hoje, mais uma vez, há pedidos de muitas pessoas que me encontravam na rua e falavam, eu não assisti, eu gostaria de ver, leva ele novamente. Então ele se dispôs a vir aqui conosco, como sempre, né? Então ele está aqui hoje para a gente falar cuidados com a imunidade, com a nossa imunidade, os cuidados que devemos ter diante do Covid, né? Porque a gente sabe que ele está aí, mas que nós temos meios de combatê-los. Então, de combatê-lo, os vírus, né? Os vírus, não só os vírus da Covid, mas vários vírus gripais. Isso é importante a gente saber. Como que vamos trabalhar a imunidade de cada um de nós. Então, é com muito prazer que nós estamos aqui. Boa noite, doutor Joaquim. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Então, ele vai tirar a máscara dele ali, gente, né? Uhum. É um prazer estar com o senhor mais uma vez nesse programa, sendo o senhor uma pessoa assim muito solicitada pelas nossas cidades, né, pelas cidades de Paraupeba e Caetanópolis, sendo realmente essa referência, né, desse médico familiar, que é o que a gente mais identifica com o senhor, é nessa questão de ser um médico nosso tão família, e é isso que a gente quer, né? O médico da nossa casa, como é bom. E aqui também parabenizo os nossos bastidores aqui, nós estamos com a Silvia, com a Carol, e é uma família que anda unida, isso faz toda a diferença, isso é muito bom. Então, muito obrigada a essa família abençoada, iluminada, e a sua presença aqui hoje, seja muito bem-vindo. Uma alegria em vê-los, eu cumprimento a todos que nos estão ouvindo, a todos que têm uma oportunidade de nós estarmos fazendo reflexões e tudo aquilo que a gente necessita para ter êxito e para ter cada vez mais saúde. Que coisa boa, né? E nesse tema, explica para as pessoas de casa o que é a imunidade. A imunidade é um mecanismo que Deus nos deu para nos defender dos fungos, das bactérias, dos vírus, das toxinas, do veneno da cobra e de tudo mais. Tudo que é estranho ao nosso organismo está por conta do poder imunitário. O nosso poder imunitário, a gente já nasce com ele, os órgãos responsáveis por esse poder imunitário é o timo, é o baço, é a medula óssea, principalmente das células tronco, que são capazes de diferenciar em todas as células e nos dá essa garantia de que nós não estaria à mercê de todo esse arsenal biológico e toxinas e tudo mais que venha nos atacar.
Um exemplo muito fácil para todo mundo entender. Lá no Colorado, nos Estados Unidos, tem um filme chamado O Menino da Bolha, onde o Travolta faz o papel. Ele iniciou a carreira dele com esse filme, em que ele nasceu sem esse poder imunitário. Ele não desenvolveu o sistema imunitário. Então, ou ele ficaria na bolha, ou rapidamente ele adquiria um vírus, uma bactéria e ele morreria. E aí, nessa bolha, ele viveu até aproximadamente, se não me engano, de 12 a 13 anos. Quando resolveram tirar ele da bolha para fazer um transplante de medula, para que aquela medula dele pudesse desenvolver o poder imunitário, que nós já nascemos com ele, um mecanismo inteligentíssimo que Deus nos deu. E nesse intervalo, quando ele saiu da bolha, e aí ele vai fazer o transplante lá no hospital, pega o vírus, pega uma bactéria, e morreu. Só para vocês verem como que mostra esse grande presente que Deus nos deu para lutar contra as doenças, contra esses vírus, inclusive o corona e todos os outros que apareceram na face da Terra. Então, veja bem, é uma graça, uma graça que Deus nos deu. É um poder de combate às bactérias, aos vírus que tomaria conta de nós. Exatamente. E como o caso da bolha, do menino da bolha, é um exemplo fácil para nós entendermos. O filme é O Menino da Bolha. O Menino da Bolha, do John Travolta. John Travolta foi o menino da bolha na época, fez o filme. Sim. E aí, doutor, hoje, como o nosso tema é cuidados com a imunidade diante o Covid-19. Quais que seriam esses cuidados, né? Como que a gente poderia explicar? Os cuidados é o seguinte, nós temos que ter esse cuidado, porque no momento em que nós não tivermos esse cuidado, o nosso poder de imunidade vai diminuindo e os oportunistas, as bactérias, as gripes, as gargantas inflamadas, enteroinfecções, a pneumonia e bendito Covid agora no momento e vários outros vírus que já exterminaram, espanhola, gripe asiática, tudo que quando a gente era pequeno já ouvia falar nisso. Então, nós temos que cuidar. Eu gostaria de relatar uns 5 ou 6 itens que eu sempre tenho feito. O primeiro é a hidratação. Aqui, até trouxe 2 garrafinhas aqui para mostrar para vocês. Certo. Eu sempre, lá, as meninas do hospital, os postos de saúde, o lugar onde eu vou, eles já sabem disso. Eu deixo lá na minha sala. Num eu coloco água pura, de boa qualidade. E a outra eu coloco água e coloco uma colher das de chá, aquela de 2,5 ml. Tem a de mexer café, 1 ml, tem a de sopa de 10, a sobremesa de 5 e a de chá é 2,5. Coloca aqui dentro. Então isso aqui é uma água misturada com sal rosa, poderia ser também o sal marinho, não refinado. Então nessa outra aqui o senhor coloca essa quantidade de água com mais uma colherzinha de sal rosa ou sal marinho, aquele sal grosso de fazer churrasco. Ah, sim. E isso aí seria a água que você toma durante o tempo? Eu sempre faço uso disso, até à noite. Aqui, ó. Aí, de hora em hora eu tomo um copo de água. 1 hora eu começo com esta, bebo um golo, 7 horas, 8 horas eu tomo essa e vai assim intercalando, até 11 horas. 11 horas, a gente não pode diluir muito ácido clorídrico. Para a gente fazer uma boa digestão, tem que estar com quantidade boa de ácido clorídrico. Aí, nesse momento, eu almoço, mastigo bem mastigadinho, etc. Aproveito esse horário de almoço e tomo um banhozinho de sol, uns 20 a 25 minutos. E depois lá para 1 hora, e não tomo água na hora da comida, porque senão eu vou diluir, vira aquela lavagem de água e o ácido clorídrico tem dificuldade para fazer a digestão. Olha que dica importante, né? Não Importantíssima, tomar líquido. E jamais tomar omeprazol. O omeprazol serve só para inibir a bomba de prótons e não produzir ácido clorídrico. Olha que injustiça. O Deus faz a gente ter ácido clorídrico para fazer uma boa digestão e eu vou lá e ponho omeprazol para não fazer. Aí o pyloro fecha porque a digestão, carne e tudo ali não está digerido, porque o ácido clorídrico faz a digestão com pepsinogênio e outra substância. E aí fica empachado, aquele corpo ruim, né? E aquela
e muitas vezes passa para baixo uma comida mal digerida, já não fez a boa digestão no estômago, e aí todas as consequências ruins de uma má digestão que não vai ser bem aproveitado aqueles alimentos, a carne, o ovo, todo alimento. Sabe o que eu acho interessante, doutor? Você mesmo está falando da sua vida pessoal, como que isso acontece. Como que é eficaz para todo mundo que estiver em casa assistindo. Exatamente. Depois, numa hora eu começo outra vez, 1 hora, 2, eu vou estar intercalando e tal. 5 horas eu deixo de tomar água, vou jantar, etc. Sempre a gente deve jantar cedo, nunca jantar na hora de dormir. E depois lá para as 8, 9, 10 horas, mais copos de água. Nós temos que tomar 33 ml por quilo de água distribuída ao longo do dia. Então, isso é importante, porque a água ela é essencial na formação dos hormônios, na veiculação dos hormônios e de todos os alimentos do nosso corpo. Ela é um alimento essencial. A água não é uma substânciazinha qualquer, ela é um grande alimento para todas as células. Todas as nossas células necessitam de uma quantidade adequada de água. Tem quanto tempo que o senhor aderiu a esse tipo de alimentação? Essa parte de água já tem anos. E nós temos que ter o cuidado que o idoso, ou seja, com o tempo, a partir de 40, 50 anos, a nossa percepção de sede vai diminuindo. E se deixar por nossa conta, e no dia a dia, a maior parte das pessoas não tem hidratação correta. E com isso eles desidratam. Então, a pessoa que hidrata, naturalmente ela vai ter uma pele bonita, bem hidratada. Não precisa de usar creme, coisa nenhuma. Olha só. Por conta da água, da água. Mas aí tem que ser sistematicamente a vida toda, pois nós não podemos ficar sem oxigênio. O segundo alimento mais importante é a água. O terceiro, o sol, que nós também, no nosso dia a dia, nós desdenhamos. E o primeiro alimento? O oxigênio, né? Nós não podemos ficar nem 2 minutos, nós já estamos caindo no chão. Depois a água. Depois a água, e depois o sol, e depois vem todos os outros alimentos, né? Uma alimentação bem balanceada, pobre em carboidratos. Carboidratos é açúcar, e os carboidratos que são os derivados dos grãos, arroz, pão, macarrão, angu, essas coisas, não é alimento de primeira qualidade. Os carboidratos que nós podemos comer é mandioca, batata doce, beterraba e ainda cará. Que maravilha, né, gente? Esse é um alimento sadio. O pão não é um bom alimento. Muitos desenvolvem intolerância ao glúten e a digestão não fica boa. E o pão tem bromato, que é bromo, tem bromo. Ele tem metal pesado que agride as nossas células do cérebro, igual essas desses ricos contaminados aí com chumbo. É metal pesado. Lá na tabela periódica, vocês sabem. Tem fermento, tem outras substâncias que dá sabor ao pão e nos vicia o pão. E tem o sal branco, que é outro veneno. Exatamente, que você falou naquela primeira entrevista. E outra coisa que eu também não deixo de usar é o sal do Himalaia. Eu já expliquei, o sal rosa ou sal grosso, que é o que eu ponho na água para mim estar certo. E põe na comida também. Então, por que a gente está falando sobre esses alimentos, sobre essa água, sobre essas dicas? Exatamente porque o nosso tema de hoje é cuidar dessa imunidade, não é verdade? Exatamente. E já colocando para os telespectadores que mesmo também nesses cuidados, mesmo sendo médico, né, que está todo vigor trabalhando com tudo isso, também foi infectado pelo coronavírus. Exatamente. Eu vou dar um exemplo. Além disso, eu tomo um banho de sol todo dia, uma meia hora, e ainda tem que precisar dormir adequadamente. Nós temos que dormir de 7 a 8 horas por noite, num ambiente escuro, que foi que os nossos antepassados, há mais de 10 mil anos, eles entravam para a caverna para dormir, lá era um silêncio e uma escuridão absoluta. E o nosso cérebro acostumou a dormir no escuro. Então, lá pelas 9, 9h30 é hora de acabar com a televisão, até aquele celular